Gente, de acordo com o INCA, o Instituto Nacional de Câncer, José Alencar Gomes da Silva, mais de 34 mil novos casos de câncer coloretal são diagnosticados ao ano aqui no Brasil. A doença é a responsável por mais de 15 mil mortes anualmente. Para falar sobre esse assunto hoje no programa, eu estou recebendo a endoscopista doutora Adriana Costa. Prazer vê-la aqui, doutora. Tudo bem? Sempre bonita? Prazer Tudo bom? Com vocês de novo. Eu preciso mandar 2 beijos, não, um eu já dei pessoalmente, né? A sua presença aqui no programa. Primeiro, eu quero mandar um beijo bem grande lá para toda a diretoria do Leforte, que atende o convênio que eu tenho. E a doutora fez os meus exames, eu estou bem, graças a Deus, fiquei muito feliz. Muito obrigada pelo carinho, viu, doutora Adriana? Imagina. Dizem que carinho a gente conquista, não agradece, né? Mas eu faço questão de agradecer. E mandar um grande beijo também para uma família que eu gosto muito. Eu tive o prazer de lançar esse plano em São Paulo e eu sei que está indo muito bem com um hospital maravilhoso que é Prevent Senior. Ó, grande beijo para vocês aí da família Prevent Senior. Eu fico muito contente com isso, com esse crescimento que eles tiveram, né? Bacana. É verdade. Eu queria agradecer também estar aqui mais uma vez. É um carinho muito grande com a sua equipe, com todos aqui presentes e principalmente com você. A gente gosta de você, doutora. E outra, você é boa médica, boa pessoa, alerta. E a gente precisa disso, né? Precisa ser alertada sobre tudo isso que acontece na vida da gente. Por exemplo, o câncer coloretal. É grande o número de casos, não? Esse câncer é um dos cânceres hoje que mais mata no mundo. Nossa. E que mais cresce no mundo em termos de números, de frequência. Você sabe por quê? Bem, por tudo que a gente faz e come hoje, né? Porque a gente é o que a gente come. Então, apesar de ter todo um lado genético relacionado aos cânceres, que o câncer de intestino não foge à regra, ele está muito relacionado também a fatores do nosso dia a dia, como o tipo de alimentação muito rica em gorduras animais, rica em enlatados, pobre em fibras, em frutas, em verduras, a obesidade que só aumenta entre a população. Né? Isso. Então, todos esses fatores, tudo que a gente come passa pelo intestino. Então, o intestino acaba sendo agredido por uma série de fatores e de alimentos que hoje a gente consome e que tem aumentado o número de câncer de intestino. E é mundial esse? Isso é mundial. Hoje ele já é o segundo mais frequente nas mulheres. Ele já passou o câncer de útero. Agora, eu me lembro que você já falou aqui várias vezes que é um câncer que a pessoa pode fazer exames, que pode saber antes, pode pegar no início. Hoje é assim, para quem tem medo da colonoscopia, eu costumo dizer para os pacientes, tenha mais medo de tratar um câncer do que de fazer uma colonoscopia. Porque, com certeza, é um exame cheio de estigmas, mas não é só a colonoscopia que previne o câncer de intestino. Ele começa desde a prevenção, tem exames bem mais simples e, infelizmente, no nosso país não existe ainda um projeto governamental sobre prevenção do câncer coloretal, que é o único câncer realmente no corpo humano que a gente previne de verdade. E não existe, né? Não existe no governo. Existe já numa instituição privada que você citou. A gente iniciou esse ano, sim, um projeto de prevenção. Eles fizeram? Eu não sabia, não. Eu tô mandando beijo porque eu vi uma notícia. Mas que bacana! Eles iniciaram esse ano um projeto de prevenção do câncer. Por quê? Porque é uma população, é o câncer que mais cresce nas pessoas a partir dos 50 anos. E com isso, a gente almeja com que cada vez mais, através da propagação da necessidade do câncer, da prevenção desse câncer, que a gente consiga fazer o exame em todas as pessoas a partir dos 50 anos, ou seja, em todos os usuários do plano de saúde. Infelizmente, ainda não é governamental para atingir o Brasil inteiro. Que pena, mas né, em breve doutora? Tem que ser. Tem que ser. Tem que ser, porque o câncer... E assim como há chamadas, né, para o câncer de mama, para o câncer de próstata. Tem outubro rosa... Tem novembro azul. Na verdade, em outros países, é o mês de março do câncer coloretal. Já existe em outros países? Em países, existe há 20 anos em outros países já. E aqui, de plano de saúde, só a Prevent Senior está fazendo esse exame de prevenção? Que eu saiba, é um projeto pioneiro no país. Poxa, parabéns. Que bacana, bem legal. E a gente, junto com eles, tem participado, eu participo ativamente como médica de toda a rede, né? Certo. E a gente sabe que a gente já tem beneficiado um número muito grande de pacientes. Tem pacientes esse ano que já tiraram pela colonoscopia. Tem um vídeo até interessante. Vamos mostrar então primeiro os que a gente vídeos? tira o câncer
se a gente pegar no estágio bem inicial, a gente tira o pré-câncer, que é o pólipo. Quer dizer, o pólipo não retirado vai virar um câncer? Muitas vezes, sim. A maioria dos cânceres de intestino, eles nascem começam com pólipo. A partir de um pólipo. Tá. Isso aqui é mostrando... Você quer levantar, Adriana? Posso levantar. Isso é um pólipo, tá, ó, que nasceu na parede do intestino. Isso daí é o quê? Um pedaço de carne crescida? Pode continuar. Isso, o pólipo, ele nasce da parede do intestino e ele é, sim, um pedaço de carne que nasce como se fosse uma verruga. Quando ele ainda é pólipo, ele é benigno. E eu consigo tirar, ele parece uma árvore, ele tem tipo um caule, tá vendo? Se eu cortar aqui, eu cortei-o mal pela raiz. Esse nunca mais vira câncer, porque eu retirei ele na totalidade. E o que dá isso daí, essas carinhas crescidas aí? Bem, além do fator genético, a idade também ajuda a gente a ter pólipos e tudo que a gente come, rico em gordura animal, uma dieta pobre em fibras, como eu já falei, uma vida muito sedentária, obesidade, isso tudo pode levar à formação. Disso. Não é muito conhecido o que leva à formação dos pólipos. Eu sei que você é craque nesse, aliás, você é muito craque, mas você é craque nesse tipo de exame demais e faz muito, né, o exame. Qual foi o maior número de pólipos que você já tirou de um intestino de alguém que você fez a colonoscopia? Quase 30. Tá brincando? Não. Numa única pessoa, 30? 34 anos. 34 anos de vida da pessoa? E um deles já era câncer, mas ficou tratado. Ele ia casar e ele quis fazer uns exames pré. Tá. Mas ele, para eu contar 30 pólipos numa pessoa de 34 anos, ele era portador de uma síndrome genética que ele não sabia. Quando a gente tirou essa quantidade de pólipos, mandamos ele para investigação genética e ele tinha uma doença que propiciava, e ele era o primeiro da família que sabia que tinha. Depois fomos investigar, tinha 2 irmãos que tinham também, todos novinhos. Nossa. E a gente livrou ele, porque um deles já veio como câncer. E aí quando pega no início, consegue tratar e consegue curar. Qual que é a ideia da prevenção? É a única parte do corpo humano que, se eu tiro o pólipo, na maioria das vezes eu curo ela nem vai ter câncer. Em países que fazem isso há 20 anos, diminuiu a mortalidade pelo câncer coloretal em mais de 50% da população que faz a prevenção. E quem tem o câncer, quando eu descubro o câncer, eu pego, em mais de 80% das vezes, esse câncer, numa fase, tem uma foto, que é a segunda foto que mostra os estágios do câncer. Tá, vamos ver. O filme tinha acabado? Acabou? Sim, Felipe, aquele acabou. filme sim. Vamos ver essa foto mostra o câncer de intestino, que ele vai do grau 1 até o grau 5. Obviamente, ele cresce não só para dentro da luz do intestino, ele cresce também para a parede do intestino. Mas tudo começa para dentro? O câncer, ele cresce para dentro e para fora. E se não, eu sei, mas começa sempre com esse pólipo para dentro? Na maioria das vezes, começa com esse pólipo para dentro. O que acontece é que, se eu tiver olha, a população que faz hoje prevenção de câncer coloretal, países que fazem essa prevenção, descobre em mais de 80% das vezes o pólipo, ele tira o câncer até aqui, o grau 2. E isso é cura. Se eu tirar por colonoscopia ou por cirurgia, a depender do caso, acabou aqui. Eu não faço químio, eu não faço radioterapia, eu não faço quimioterapia, e eu dou a cura, a qualidade de vida imensurável. Então, doutora, deixa eu perguntar uma coisa. Uma pessoa que não fez a colonoscopia, que o médico pediu, está adiando exame, não fez ou nunca fez, porque, né? Porque eu não sinto nada, então não vou fazer. Nada, para que eu vou fazer isso? Dizem que é um exame chato, tem que esvaziar intestino, não vou fazer e tal. Ela não faz. Se ela está com esse, não fez o exame, esse, que vira um câncer no grau 5. O problema é que quanto maior aqui, ó, essa escadinha, quanto mais ele vai descendo aqui, pior o seu prognóstico. Olha aqui, ó, aqui já tem vasos sanguíneos chegando nele, os linfonodos, que é aquela íngua, a famosa íngua, que são as formas como o câncer se dissemina para o corpo todo da gente. Eu perdi um amigo muito querido que não fez. Ele vai aumentando a chance de ter essa disseminação. Descobriu com sangue nas fezes. É um estágio muito tarde. O câncer é traiçoeiro. Quando você tem sintoma, aí ele já está grande. Muito alastrado. Ele já está por aqui, ó, para ele dar sintoma. Quando e aí já está para dentro e para fora? Já. E já está para outros órgãos, na maioria das vezes. Então, ele é altamente... Então, na verdade, assim, a maioria dos cânceres hoje que a gente pega e das lesões pré-malignas, a gente pega em pacientes assintomáticos e que não têm história familiar, inclusive. Essa é a história da maioria dos cânceres de intestino. Então,
gosto muito, porque eu sou médica e eu quero salvar pessoas. Nossa. E para salvar pessoas, a gente precisa primeiro informar. Porque é chato fazer esse exame? Eu não posso fazer, eu não tenho plano de saúde, os meus hospitais, aonde... A rede pública faz esse tipo de exame? Sangue oculto nas fezes, que é um exame bem mais simples. Esse exame, ele já vai diminuir. Qualquer coisa é melhor que nada. Tá. Tem exames mais simples e mais baratos. O melhor é esse, Acabaram a partir dos 50 anos. Sim, acabaram as fotos. Tem mais um vídeo mostrando como é a colonoscopia. Porque posso mostrar daqui a pouquinho? Pode. A colonoscopia? Porque assusta muitas pessoas, né? Mas você quer saber? Eu não achei ruim, achei bem fácil fazer o exame. Eu já fiz. Você fez. Eu fiz. Então você sabe que é mais né? As pessoas pintam uma ideia pior do que ela é. Uma coisa como se fosse muito difícil, não sei o quê. Não é nada disso. E é preciso fazer, né? Porque é uma coisa que você pode se livrar ali, no começo. Agora, você falou desse caso de 34, que é interessado aqui, né? Mas ele tinha uma síndrome e tal. Ele tem uma síndrome genética. Esquecendo esse caso, porque ele tinha uma síndrome genética, é comum você tirar vários, 10, 12, assim, de uma pessoa? Quanto maior a idade, a partir dos 50 anos, começa a aumentar muito a quantidade de pólipos. E a média que a gente tira em pacientes a partir de 70 anos, entre 70 e 80 anos, é quando tem uma quantidade maior ainda. É difícil a gente encontrar 10 numa pessoa, mas... Normalmente, quem tem um, tem o segundo. Então, 2, 3 por pessoa é bem frequente. Daqui a pouco nós vamos saber se um pólipo retirado, né, não vai virar câncer. Mas podem vir outros ou ele pode voltar? A doutora Adriana Costa conversando comigo hoje sobre a importância da colonoscopia e da prevenção do câncer coloretal. Bom, eu volto aqui para a gente continuar conversando com a doutora Adriana Costa. Adriana, tem esse outro filme que mostra como é a colonoscopia. Vamos mostrar o exame, então? Vamos. Só frisando que, assim, a colonoscopia é o melhor exame para prevenção a partir dos 50 anos, porque ele é o único que... Mas pode ser feito antes, então? Como nesse jovem que só descobriu porque fez antes. E quem tem doenças inflamatórias no intestino, como doença de Crohn e retocolite, isso aqui mostra já ele entrando. Ou quem tem histórico na família de parentes com câncer, tá aqui, o endoscópio, o colonoscópio, que a gente chama o aparelho, ele tem uma luzinha na ponta e ele tem uma fibra de imagem que me transmite para uma televisão tudo o que eu estou vendo. Então, isso aqui é ele dentro do intestino, eu realmente tenho essa imagem, vendo todas as paredes do intestino, e quando a gente encontra algum tipo de lesão, como pólipos, isso aqui, ó, o intestino da gente, depois eu mostro no boneco, é como se fosse um quadro, uma moldura de um quadro dentro do abdômen. Tem em torno de 2 metros. Esse que intestino é? Esse é o intestino grosso, é esse que tem o aumento. Então, esse que é examinado. Hoje a Organização Mundial de Saúde preconiza fazer a sua primeira colonoscopia, todo homem e toda mulher, com ou sem sintomas, aos 50 anos. Tá. Na verdade, se tiver sintomas, que os principais sintomas de alerta são sangue nas fezes, uma perda de peso, anemia e uma alteração do hábito intestinal. O que é alteração do hábito? Eu fui a vida inteira constipada. De repente, eu parei de ser constipada e comecei a ter diarreia. Tá. Ou o contrário. Eu sempre tive um intestino muito bom, sempre funcionou direitinho e de repente ele para de funcionar. Isso aqui é a alteração do hábito. Tá. Esses sinais são de alerta. Independente da idade, se é com 30 anos, 40, 50, aparecer um sinal de alerta, você tem que fazer o exame. E quem tem histórico de doença inflamatória, que é doença de Crohn e retocolite, e quem tem casos na família, devem começar aos 40 anos. Ou seja, 10 anos antes. A pessoa é sedada. O exame em si... Você não sente absolutamente nada. Você faz de uma forma muito confortável. Quanto tempo dura o exame? Dura em torno de 20 minutos. Um exame normal, óbvio que se eu tiver vários pólipos para tirar, eu vou demorar mais. Esses pólipos, além deles, por exemplo, se eu já encontro uma lesão ou outra coisa, uma úlcera que eu queira biopsiar, eu também posso fazer isso pelo exame. O exame em si é muito tranquilo. Você dorme durante todo o período do exame, tem um médico cuidando da sua sedação e um médico cuidando do seu exame. Certo. O preparo do intestino é a parte mais chata, tomar os laxativos. Porque tem que estar bem limpinho para que o médico possa ter essa visão que você nos mostrou agora. É que nem eu vi para cá, para Aparecida, de São Paulo para cá. Se eu vier que nem eu vi hoje, uma tarde bonita, clara, céu azul, tudo limpo, eu chego mais rápido,
diminui meu risco de acidente e eu enxergo toda a paisagem na minha volta. Se eu faço um exame com o intestino limpo, é igualzinho. Eu faço um exame mais rápido, eu enxergo tudo e o risco de um acidente, de um problema, porque tudo em medicina tem complicações. Agora, se eu faço um exame, se eu venho para cá embaixo de chuva, uma tempestade, que eu não enxergo nada, eu demoro mais para chegar, meu risco de acidente é maior e eu não vou enxergar o que está ao meu redor. É igualzinho e isso depende do paciente ajudar. Ele precisa fazer o preparo do intestino muito bem feito para que o exame dele realmente permita com que o médico veja as lesões e as retire. Tá certo. Muito pequenininha, fica por trás da sujeira. Uma pessoa que retira lesão, ela deve repetir esse exame mais frequentemente que outras que não retirou? O pólipo pode voltar ou pode apresentar outros pólipos? Isso é uma coisa muito importante, porque todo paciente que tem pólipos, ele vai precisar repetir o exame. E quem não tem, também. Também. Só que, obviamente, os pólipos, eles não são todos iguais. Tem alguns que são mais agressivos, outros menos. Então, hoje é preconizado o seguinte, um exame bem feito, em boas qualidades de preparo de intestino. Se você não tem pólipos ou tem pólipos muito pouco agressivos, e isso o médico especialista, ele sabe, são critérios estabelecidos, ele repete esse exame em 5 anos, 5 a 10 anos. Agora, quem tem os pólipos mais agressivos, ou mais de 3, enfim, tem critérios para isso, ele repete esse exame em 3 anos. Tá, mais assiduamente. Teoricamente, hoje, a não ser casos já de pólipos com câncer, que aí você já virou para uma outra população, que é a população que já tem câncer, você não precisa fazer esse exame anualmente, se bem feito. Você precisa fazer esse exame pelo menos a cada 2 ou 3 anos. Tá. Você disse que ia me mostrar ali o intestino. Através do exame, doutora, você consegue observar alguma coisa do intestino fino? Sim, eu consigo ver, olha, aqui é aquela moldura que está passando aqui, assim, desculpa, eu virei. Só um pouquinho. Aquela moldura, ó, aqui começa o intestino grosso e ele vai e faz toda essa moldura em volta da barriga da gente. Pega toda a barriga, Pega toda a volta da barriga. E aqui no meio, que a gente tirou para facilitar a visualização disso, fica o intestino fino. Tá. O exame de colonoscopia, ele entra pelo ânus, você vê todo, você vai de baixo para cima, né? Do distal para o proximal. Você vai ver todo o intestino grosso, vai passando por aqui. Quando eu chego bem aqui, que é onde fica essa cobrinha aqui, ó, que a gente tem cobrinha também. Ó, essa cobrinha aqui é o apêndice. Então, eu vou tirar esse pedacinho aqui. Quando eu Isso dói, viu? Quando você opera, é isso que é o apêndice? Aqui, nessa parte do intestino, tem uma passagem, que é uma válvula, que eu entro no intestino fino. Dá para ter uma ideia a gente sempre observa na colonoscopia, na maioria das vezes, você consegue percorrer a porção distal desse intestino fino, que faz parte do exame colonoscópico. Para ver todo o intestino delgado, são outros exames que avaliam ele, que não é a colonoscopia. É a cápsula endoscópica e a enteroscopia de balão. Mas o risco de câncer no intestino fino é um dos mais raros do aparelho digestivo. O do grosso Hoje, é que é mais o comum. intestino grosso é o segundo mais frequente em mulheres, de todos os cânceres que você citar. O segundo e o terceiro mais em homens. O segundo mais frequente em mulheres. Agora, você veja, né? Puxa vida, a gente paga tanto imposto, eles roubam tanto dinheiro, porque senão era um exame que deveria estar aí para todos com mais de 50 anos, pelo menos os mais de 50, conseguirem fazer. E você não consegue. Agora, parabéns, pelo menos, para a iniciativa que sirva de exemplo, então, a outros. Eu vou lhe dizer que, assim, uma coisa é a gente ler em trabalhos o que outros países fazem e a gente fica até com inveja do que eles fazem. Puxa, eu queria tanto poder fazer isso aqui. E eu tive a felicidade de poder começar um projeto desse aqui. Isso é bom, né? E a quantidade de pacientes que nós já beneficiamos, assim, uma mas coisa vai ver, que nem todo plano de saúde. Primeiro que você está dizendo que é pioneiro. E tem plano, né, que na hora de te vender, te vende tudo. Na hora de fazer, você não consegue fazer nada, né? Mal e porcamente um exame de sangue. Que pena. Tomara que sigam, então, esse exemplo. Você está feliz lá? Eu estou muito. Né? Tá dando para ver no brilho do seu olho aí, viu? Eu espero que isso sirva de exemplo para o governo, para que a gente possa estender isso para a nossa população que precisa tanto. Por esse Brasil afora, né? Porque nós estamos falando que não tem nos grandes centros, como São Paulo, a quarta maior metrópole do mundo, se já não fosse a terceira. E não tem. Imagine por esse Brasil afora. Queria te fazer umas perguntas, então, tá bom? Aqui, Claudete, boa tarde. Estou fazendo tratamento de... retrocolite, que você falou? Que é uma doença inflamatória. Uma das retocolite. É doença de Crohn.
com antibióticos. Ela diz que toma 9 comprimidos diários, né? Já faz 4 meses. Corro o risco de transformar isso num câncer. Eu já tive um câncer de mama com retirada total da mama. Como foi precoce a descoberta desse câncer, faço uso de medicamento, né? E não foi preciso fazer nem a químio nem a rádio. Abraço, Yara de São Paulo. Ela corre algum risco? Ficou um pouco, se ela quiser me passar um e-mail para mim, ficou um pouco confuso porque você falou o nome de 2 doenças que dificilmente você tem as duas, ou você tem uma ou outra, ou você tem retocolite ou você tem Crohn. O Crohn tem um risco maior do que a retocolite, mas depende muito do Crohn também. Hoje a gente sabe que o Crohn, ele tem várias... Retocolite é uma coisa, Crohn é outra. Tá. Então, se você quiser me passar esse e-mail para que eu possa conversar melhor com ela para ajudá-la, mas sim, é a doença inflamatória intestinal. Qual que é o teu e-mail? Você tem um e-mail? Um site, alguma coisa? Eu tenho o meu e-mail pessoal. O pessoal pode passar para mim. Você passa? Eu respondo para ela. A produção vai passar para você, Mas Tayara. sim, as doenças inflamatórias intestinais aumentam o risco para câncer de intestino. Ok, tem mais uma pergunta aqui. Posso fazer a colonoscopia se eu estiver amamentando? É a Josimara da Cruz quem está perguntando para você. Josimara, você pode. Mas assim, se você tiver com sintomas de alerta, eu faria durante a amamentação. Se você está amamentando, provavelmente você é uma pessoa jovem, que acabou de ter neném, né? No mínimo tem aí menos de 40 anos, deve ter menos ou deve estar ali por volta dos 40. Então, se você não tem nenhum sintoma de alerta, que é sangramento via retal, anemia, uma perda de peso importante, uma alteração de hábito intestinal, como eu falei, e eu esperaria você acabar a amamentação, porque quer queira, quer não, o preparo de cólon no dia vai te prejudicar a amamentação. As medicações que são usadas como sedativo, por algumas horas, elas ficam no seu organismo, então você não pode amamentar. Então, isso, nesse dia, o teu neném vai sofrer. Então, se você não tiver um bom motivo para fazer agora, não seja uma urgência, nada impede que você faça daqui a alguns meses. Tá. Agora, a Lilian... Também seria legal, viu, Lilian? A gente vai encaminhar esse teu e-mail também. Porque o avô faleceu em 2008 de câncer de cólon, o pai faleceu em junho agora de megacólon. Mas aí não tem a ver, são doenças diferentes. Bom, ela tem 35 anos e há algum tempo já vem apresentando sangue muito nas fezes. Tá. Já teria que ter ido investigar? Você precisa, sim, de um especialista. Ela tem 35 anos. De um gastro, porque na sua idade não é o mais comum câncer, né? E câncer normalmente é um sangramento insidioso. Você perde todo dia um pouquinho. Pode ser uma hemorroida, pode ser desde uma simples hemorroida que uma visita a um coloproctologista, que é o especialista em intestino. Coloproctologista. Isso. Se você tiver... como procurar um coloproctologista, se você tiver um plano de saúde ou no local mais próximo, no posto mais próximo da sua casa, tá? Se não, do que eu puder te ajudar, a Claudete passa para mim o e-mail que eu tento lhe ajudar. Tá, porque tem que investigar, né? Não é comum câncer sangrar tanto assim. Parece que foi viajar até assustou. Mas a gente precisa descartar sim, porque ela tem caso na família. Não custa dar uma olhadinha. Bom, doutora, eu queria suas considerações finais, então, a respeito da colonoscopia, um exame tão importante, não tenha medo dele. Como eu gostei da tua frase, tenha medo do câncer, não do exame. É bem verdade. Bem, eu acho que a gente aqui, a nossa função é de informação. E o câncer de intestino é um câncer que mais cresce no mundo, é uma das maiores causas hoje de mortalidade global, quando você considera todas as causas de morte do mundo, o câncer de intestino é um dos que mais mata, uma das principais causas de morte no mundo. E é altamente prevenível, porque se você faz o exame, a partir dos 50 anos, o preconizado, o mais indicado é a colonoscopia. E a partir dos 50 anos, se você faz e retira os pólipos, a sua chance de morrer por um câncer de intestino diminui em mais de 50% e a sua chance de ter um câncer de intestino diminui em quase 80%. Então, é importante que a gente se previna. Essa é a melhor medicina para dar qualidade de vida para a gente e não esquecer que a prevenção, ela passa também por hábitos de vida saudáveis. Uma alimentação mais rica em fibras, em verduras, em legumes, a prática de atividades físicas, evitar a obesidade, o consumo de bebidas alcoólicas dentro de uma forma social, evitar fumar. Enfim, são hábitos que previnem não só o câncer de intestino, como uma série de outras doenças que diminuem a nossa qualidade de vida. Tá certo, doutora. Linda. Doutora Adriana Costa, endoscopista, participando aqui do nosso programa. Eu deixo com vocês o contato aqui da doutora Adriana, que é 11 São Paulo
30 19 20 30, tá bom? 11, o código de área 3019 2030. Obrigada por ter vindo, doutora. Um beijo. Ótima viagem, viu, de retorno. Obrigada. E eu continuo com vocês aqui na Rede Aparecida de comunicação para todo o Brasil, através da NET, da Sky, da Oi, da Claro, da Vivo, de muitas operadoras, de todas as parabólicas. E mais uma vez, muito obrigada pela audiência que vocês dão ao nosso programa em todo o Brasil.